Amém a todos, meu nome é Fernando, para quem não me conhece, eu era do período da manhã e agora estou vindo à noite. Gente, como o Guilherme falou anteriormente aqui, esse mês comemoramos 500 anos da Reforma, que é na data do dia 31 de outubro. Então o que a gente pegou? A gente pegou as 5 solas e dividiu entre, esse mês vai dar 5 domingos, então a gente dividiu certinho. Então, um dos pontos aqui ao qual eu vou falar é sola fide, somente pela fé. Mas a gente fazendo uma retrospectiva um pouquinho dos 500 anos. Antes da reforma, pode começar, Marcelão? Então tá tudo certo. Antes da reforma, a igreja, ela tinha se tornado corrupta. Por quê? Porque tudo que ela ia fazendo contradizia a fé, né? Pois a igreja acreditava que estava acima da palavra. Ela tinha mais autoridade do que a palavra, né? Então, por isso, Lutero se levantou contra essa incoerência com a palavra, né? Lutero levantou 95 teses em Wittenberg, na Alemanha. Foi uma reforma liderada por homens lutando pelo verdadeiro cristianismo, né? Uma das teses era contra a prática abusiva por pecadores que vendiam a remissão de pecados, que é a indulgência, né, cometida por seus próprios compradores, né? Então, tal prática leva o cristão ao não arrependimento. O que ele fala? Ele falava assim, as pessoas estão comprando as indulgências. Então, tipo assim, eu tenho um pecado, a igreja vinha e falava assim, me dê o dinheiro, seus pecados estão perdoados. Não parece tão diferente de hoje não, né? De alguns lugares. Então, o que eles faziam? Eles compravam. Então, o que Lutero falava? Falava assim, não há um arrependimento genuíno. Por quê? Porque as pessoas vão pecar pensando assim, depois eu pago, né? Então, ele começou a estudar a palavra perante isso. Por quê? Porque era incoerente o que a igreja pregava e o que a Bíblia dizia, né? Lutero afixou essas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg e outras igrejas de Wittenberg, gerando uma guerra panfletária, né? Que é uma guerra de materiais impressos, né? Ao qual eles tinham a faculdade na época, porque Lutero era um professor. O que eles faziam? Ele imprimia, vinha, colava na porta das igrejas, que era algo normal deles, né? Mas diante, né, dessas 95 teses, ao qual ele coloca que a igreja não estava dentro do que a Bíblia, do que a palavra dizia, ele foi e colou nos lugares, e começou uma guerra. Por quê? Todo mundo começou a espalhar isso por toda a cidade, né? Em 1521, Lutero foi excomungado por isso, mas nessa parte, não vou entrar não, vamos entrar direto já, somente pela fé, né? Ele não acreditava, não é que ele não acreditava, ele não via que tudo isso ia gerar uma divisão na igreja, né? E principalmente essa parte da fé, né? E por que somente pela fé? Vamos pegar uma historinha de Cristo, né? Deus entregou o seu Filho, e o seu Filho de bom grado morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém? Amém. Crendo nós em Cristo como mediador, como Salvador, cremos no Pai, somente pela fé. Então, baseada na graça de Deus, através somente da fé daquele que crê na obra redentora de Cristo Jesus, ganha salvação. Vamos abrir em Gálatas 3, 24. Porque tem algumas coisas dentro de hoje que eles falam de Cristo. Que muitas pessoas falam assim, Cristo veio e aboliu a lei. Cristo não aboliu a lei. Ele cumpriu a lei. É totalmente diferente. Abolir é anular, não existe mais lei, né? Então seria totalmente errado dizer isso perante a Cristo. Por quê?
Porque o que significa a graça de Deus? A graça é o agradar. Então ele agradou a Deus cumprindo algo que só ele cumpriria. Então em Gálatas 3:24 diz: a lei foi nossa tutora até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então até Cristo a lei bastou, até que Cristo veio, cumpriu toda a lei, e pela graça de Deus, hoje, somos justificados pela fé. Por que muita gente fala de abolir a lei? Porque tantas pessoas sentem tão mal em não viver por essa lei, né? Quando a gente pega relacionado à lei, a gente lembra do legalismo, né? Por quê? Porque nós, quando tem lei, a gente segue. Por quê? Por obrigação. Então, se tiver uma lei, olha, não entre na igreja calçados, deixa o calçado lá de fora, limpa e entra. Pronto, é uma lei, né? E por mais que algumas pessoas não concordem com isso, isso vai se tornar o quê? Uma obrigação, você é obrigado. Ninguém questiona. E o que isso é? Egoísmo. Por quê? Porque através disso, nós vamos caminhar pensando em nós mesmos, vivendo para nós mesmos. Eu cumpro a lei por obrigação para que eu seja salvo. E o irmão, estou nem aí com ele. Ele não entra na minha lista. E a salvação em si significa cura, redenção, remédio, completude. Completude é finalizado, acabado. Inteireza, integralidade. Integralidade diz que o quê? Ele fez tudo, está cumprido, não precisa de outro, né? Saúde física, mental e emocional. Amém? Vamos abrir em Efésios 2. E a fé, irmãos, ela não é feita pelas nossas obras. Ela é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós. É um dom de Deus. Pesadão esse. Isso é um dom de Deus na nossa vida, né? Mas em Tiago 2, pode abrir em Efésios 2. Em Tiago 2, versículo 26, fala que não existe obras sem fé. Então, obras sem fé é morta. Então, eu vou entrar um pouquinho nesse ponto. Então, Efésios 2, do 8 ao 9. O celular está acabando a bateria. O ruim de Bíblia no celular é esse. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então no 9 fala, não por obras para que ninguém se vanglorie, que entra naquela parte que eu falava, você seguir a lei por obrigação, você seguir a lei por si mesmo, né? Mas a Bíblia em si, como eu ler em Gálatas, a lei não era errada, a lei foi nossa tutora, ela nos ensinou até Cristo, né? Mas é porque as pessoas hoje falam assim, Cristo veio e acabou com tudo. Não, cumpriu o que tinha para cumprir, que só Ele cumpria, né? E dentro disso, a graça de Deus revelada nele, através do que Ele fez, nos chama para a salvação. Por quê? Porque quando Cristo morre, nós morremos com Ele. Morremos o quê? Com os nossos pecados, com a nossa vida pecaminosa, com o nosso ser falho. E quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele, com um novo ser, com um novo caráter, com uma nova responsabilidade.
Assim como em Mateus, do começo ao fim, ele diz: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amo. Porque ele vai mostrando isso através da caminhada dele, com cura. Como eu falei lá da salvação, que é cura, redenção, remédio, ele vem através da ação, ele vem através da vida dele, revelando a graça de Deus, revelando o que Deus quer, revelando a sua vontade. Então, quando ele ressuscita, ressuscitamos com ele, com um novo ser. Hoje vivemos para Cristo, vivemos para Deus, vivemos segundo a tua vontade, e não segundo a vontade da carne. Amém? Jesus cumpriu, por isso a salvação abrange todas as dimensões na vida. Como eu falei, a integralidade, ela é tudo. Não precisa ninguém morrer de novo. Deixa eu morrer de novo para... Não, não precisa. Ele perdoou todos os nossos pecados. Tudo que a gente já cometeu e vai cometer. Todos os nossos pecados. Vamos abrir agora em Romanos 10. Nós vamos ler um pouquinho mais hoje. Versículo 10. Devemos confessar e crer em Cristo Jesus. Quando cremos, revelamos a justiça. Por quê? Porque Deus é justo. E a boca confessa a salvação. Então a salvação é o quê? Libertos, curados. Então por isso a nossa boca exclama isso. Amém? Eu tenho que ficar desligando, tirando ele e voltando, porque a bateria está bem curtinha. A partir do versículo 9, falei 10, se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Que era o que a gente falou desde o início, que é somente pela fé. Pois o coração se crê para a justiça e a boca se confessa para a salvação. Agora vamos abrir em Romanos 1. Para quem viu ali o postzinho sobre os 500 anos, fala, né, que com somente uma velha ele leu, o justo viverá pela fé. Né? Justificação, ela é uma mudança de posição de espírito. E é a única maneira do homem ter comunhão com Deus. O que quer dizer essa mudança de espírito? Aonde eu estiver, mesmo que eu esteja sozinho, não esteja ninguém por perto, aonde eu estiver, eu revelarei a Cristo. O meu coração está em Cristo. O meu espírito revela a Deus, ele está com Deus. Vamos abrir, deixa eu só ler aqui primeiro uma. Já abram depois em João 3, mas antes Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se eu não me engano, em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, né, eles olham um para o outro e vê que os dois estão nus, então eles escondem. Deus chega e fala assim: Adão, onde estás? Então, o que isso revela? Revela que ele não estava mais na presença de Deus. Ele estava distante de Deus. E isso é a nossa mudança de espírito, que diz. É aonde nós estamos, com quem nós estamos. João 3, do versículo 3 ao 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia.
Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce, versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Cristo morreu na cruz por todos os nossos pecados. Morremos com Ele. E o que é o renascimento ao qual Cristo está ensinando aqui a Nicodemos? Que devemos nascer de novo. Então, cremos que Cristo é o mediador? Cremos que Cristo é o Salvador? Cremos que Cristo é o Filho do Pai, enviado entre nós para viver como nós, sofreu, morreu e ressuscitou? Porque ao crer nisso, ressuscitamos com Ele ao terceiro dia para uma nova vida. Esse é o nascimento. Esse é o nascimento ao qual Ele nos chama, né? Então, o olho de Nicodemos, ele olhava assim: não tem como eu entrar de volta no ventre da minha mãe e nascer de novo. Então, ele não tinha o entendimento do que seria a morte de Cristo. Agora vamos para o finalzinho, Tiago 2, ao qual eu falei anteriormente, 26. Tem como, se eu disser para vocês que eu sou cristão, se eu disser para vocês que eu vivo Cristo, mas na minha vida vocês não enxergarem isso, eu vivo Cristo? Tem como eu falar para vocês que eu tenho fé em Deus, tenho fé em Cristo, creio que Ele é o Filho de Deus, e digo para vocês que eu vou viver segundo a vontade de Deus, com a minha referência que é Cristo, mas a minha vida for totalmente contrária à palavra de Deus? Se a nossa vida não revela Cristo, nossa vida é a mesma. Nós não nascemos de novo. Eu continuo sendo o velho homem. Eu continuo sendo aquele homem que vive segundo a minha vontade, segundo a minha carne, segundo o meu querer. Então, obras sem fé é morta. Nossas obras não nos tornam justo. Nós não vivemos mais pelas obras. Não é eu faço, eu ganho. Não é pelas minhas obras. Mas nossa fé que salva é demonstrada pela obra. As obras são evidências da salvação. É a qualidade, é a margem que não gera dúvida. Então, através da minha vida, quando eu nasço de novo em Cristo, a minha vida muda. Por quê? Porque agora eu vivo para Deus, eu vivo à luz do Evangelho, eu vivo segundo a vontade de Deus, eu vivo segundo a referência que é Cristo na minha vida. O meu caminhar revela quem Deus é. Por isso, as obras sem fé é morta. E há muitas pessoas que falam assim: nossa, deixa eu caminhar sozinho agora, eu vou andar sozinho. Cristo andou sozinho? Existe evangelho sozinho? Existe cristão sozinho? Se até na Bíblia diz: onde estiver pelo menos 2 ou 3, ali eu estarei. A nossa vida é feita para cuidar uns dos outros. Um dos principais ensinos de Cristo foi lavar os pés uns dos outros. Esse é um chamado.
Assim como a morte dele na cruz, não é somente para a gente olhar, agradecer e ir embora, é um chamado. Ele nos chama para morrer uns pelos outros. Ele nos chama para perder tempo uns pelos outros, para ensinar uns aos outros, para curar uns aos outros. Então, um dos pontos mais importantes dentro da reforma ao qual Lutero lutou, o que eu acho interessante é que o quê? Ele bastou ler a palavra. E quantos de nós ainda vivemos em escravidão por não conhecer a palavra de Deus? E olha que naquela época a Bíblia não era aberta para todos, até que ele era um dos professores de lá. Agora hoje a Bíblia tem no celular, não é tão boa, gente, porque a bateria acaba, você perde a Bíblia, né? E acabou a minha. Mas o que é o interessante de tudo isso? Que ele gerou nas pessoas uma sede da palavra. Aonde está a sabedoria de Deus? Aonde estão os ensinos? Aonde está como caminhar à luz da palavra? E como eu falei no inicinho, quando a gente fala de como era a igreja antes dos 500, e a gente compara com algumas igrejas de hoje, a gente vai ver que muitos ainda caminham segundo aquela expectativa de vida. Não ensinando, não curando. Então, por isso, a gente precisa se levantar cada dia mais, ler a palavra de Deus, buscar sabedoria, entendimento, e entender que a nossa vida, ela é feita para doar a uns e aos outros. Amém? Vamos ficar de pé rapidão? Ontem eu fui jantar uma comida excelente na casa de 2 amigos nossos, que é o Paulo e a Gabi, cozinha muito ali, e a gente estava até comentando sobre isso, do quanto hoje ainda queremos resolver os problemas, o quanto ainda a gente acha que resolver os problemas é dar uma escondidinha nele, é jogar embaixo do pano, né? A pessoa precisa de cura para algo em sua vida, a gente vai lá e ou tira ela da comunhão, assim como Lutero foi tirado da comunhão 4 anos depois. A gente pega pessoas que falam assim, nossa, eu e minha namorada tivemos relações sexuais. O que a igreja antiga fazia? O que muitos fazem? Casa, pronto, resolveu o problema. Que a partir de hoje eles são casados. Mas aí será um casamento o quê? Sem cura. Eles não tiveram entendimento do porquê de casar, não tiveram entendimento à luz da palavra, não tiveram acompanhamento. A gente pega assim, tem pessoas que têm problema com pornografia, simples, não paga a internet, joga o computador fora, desliga a TV e pronto. A pessoa vai se masturbar? Vai, mas sem olhar a pornografia, pronto, resolveu o problema. Está vendo o quanto nós somos egoístas? O quanto nós não queremos passar tempo uns com os outros? Não queremos ensinar, não queremos gerar cura. Cristo chegou em um homem e disse assim, os seus pecados estão perdoados. E as pessoas riram de Jesus, porque achava que ele não podia curar. E ele falou assim, para que todos possam ver que eu sou filho do homem, levanta e anda. O que é mais importante? A cura, o entendimento. Então, irmãos, essa palavra que eu dei, somente pela fé, ela é a base. Ela é a base de tudo. Repararam que muitas igrejas, quando você entra, eles falam assim, você aceita Jesus? Por quê? Porque ela é a base. Vivemos
pela fé. E o que seria a fé? Cristo, Filho de Deus, se entregou na cruz por cada um de nós, morreu, sofreu, mas deixou um caminho, deixou um mandamento: lavar os pés uns aos outros, amai uns aos outros como eu vos amo. E ressuscitou ao terceiro dia. E nós, com Ele, morremos com a nossa vida pecaminosa, com o nosso velho ser, e nascemos com um novo ser. Antes da gente orar, não quer dizer, irmãos, que a partir de agora a gente não vai pecar mais. Que até eu vim da Assembleia, quando a gente ia batizar, a gente ficava com muito medo. Porque a gente falava assim: nossa, se eu batizar, eu nunca mais posso pecar. Você fala assim: gente, mas eu peco toda hora, né? O que eu faço agora? Mas não é isso. Ele nos chama para um caminho de santidade, um caminho que leva à perfeição, né? Então, volte seu coração para Deus. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus entrar no seu coração. Feche seus olhos.